pessoal, tudo bem com vocês? Ai, que bom! Podem sentar. Então, para quem não me conhece, eu sou a Bia, ou mais conhecido como Locatelli, né? Quem quiser me chamar também, tá tudo certo. E eu vim aqui trazer uma palavra do coração de Deus para a minha vida e para a sua vida, porque eu estou aqui para receber também. Eu quero nadar nesse rio aí junto com vocês. Amém? Então, pessoal, eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre uma coisa muito importante. Nós precisamos entender quem Deus é, para que a gente entenda quem nós somos. E para que a gente consiga entender quem Deus é, nós precisamos entender quem Jesus é. Por isso que o título da minha mensagem é Jesus. Eu quero que vocês acompanhem comigo lá em João 14, do versículo 7 ao 9, e nós vamos ler exatamente isso que eu estou falando para vocês. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mas Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? E ainda um segundo versículo que está lá em João 10:30. Eu e o Pai somos um. Esses versículos, pessoal, mostram a importância da gente conhecer quem é Jesus. Sabem por quê? Porque se você conhece o Filho, você também conhece o Pai. Porque o Filho e o Pai são um. E isso é muito legal. A vontade de Deus é que nós conheçamos a Ele como Ele verdadeiramente é. Sabiam que muitas vezes a gente tem um entendimento errado sobre quem Deus é? E o Espírito Santo tem ensinado isso para mim. Muitas vezes a gente tem um entendimento errado sobre quem Deus é. Para que a gente saiba quem nós somos, nós precisamos ter um entendimento certo de quem Deus é. E vamos ler lá comigo em Efésios 1:17, perdão. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Eu separei essa versão da linguagem de hoje porque fala exatamente isso. Deus, Ele nos deu o Espírito Santo. Todos nós que aceitamos a Jesus no nosso coração, nós temos o Espírito Santo. E a palavra está dizendo que o Espírito nos torna sábios. E Ele mesmo nos revela quem Deus é, da forma como nós devemos conhecer. E quando a gente lê essa passagem, quer dizer que às vezes a gente pode ter um entendimento errado sobre quem Deus é. Mas com o Espírito Santo, nós temos o entendimento certo, o entendimento exato sobre quem Deus é. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E sabe por que eu falo isso? Muitas vezes, eu, Bianca, pensava que Deus, eu não sei vocês, né? Mas eu pensava que Deus, Ele era aquele homem, né? Aquele senhor de barba branca, né? Sentado no trono, que não tinha muito papo com ninguém. Antes, eu pensava que Deus era assim. Eu tinha um entendimento totalmente errado sobre quem Deus era, né? E aí, eu também pensava, né, que Deus não tinha muito papo, só que, ao mesmo tempo, eu via Jesus como o mais puro amor encarnado, né? Eu enxergava Jesus como a pessoa de amor, como aquela pessoa que me estendeu a mão quando eu mais precisei, como aquela pessoa que quando eu estava lá no pó, né, estava lá sem esperança, estava triste, estava me sentindo sozinha, Jesus foi lá e estendeu a mão e me ajudou sem me condenar e sem me julgar. Eu enxergava Jesus dessa forma. Só que aí o Espírito Santo me ensinou um segredo super importante. O entendimento que eu tinha sobre Deus estava totalmente errado, porque a palavra de Deus diz que assim como nós vemos o Filho, assim o Pai é. Então, esse mesmo Filho, que é esse Jesus cheio de amor, que dá amor para cada um de nós, que ministra cada dia nas nossas vidas, que nos cura. Sabe aquele Jesus? Quem aqui já assistiu a série Chosen?
Alguns aí já assistiram, né? Não, é fantástico, meu Deus, é sensacional. Eu também adoro, é muito legal. E nessa série, a gente consegue ver Jesus exatamente dessa forma, não é verdade? Jesus, ele está caminhando, aonde ele passa, a palavra de Deus diz que por onde Jesus passava, ele curava todos, ele libertava todos. E por onde ele passava, ele transformava, ele fazia o bem, ele saía pelo caminho dele ali, fazendo o bem e curando a todos, libertando a todos. E Jesus fazia isso. E assim como a gente vê naquela série do Chosen, né? A gente consegue enxergar Jesus dessa forma, porque é assim que a palavra de Deus diz. Jesus é amor, Jesus ele vai te curar, ele vai ser o seu ombro amigo quando você mais precisa. Jesus vai ser aquele que não vai te condenar, escute o que eu estou te dizendo. Jesus é aquele que não vai te condenar, ele vai te abraçar. Quando você mais precisar de um ombro amigo, é ele que vai estar lá para te ajudar. Sabe, eu já passei por essa experiência. Quando eu era adolescente, eu passei por uma fase difícil na minha vida. E eu me sentia muito sozinha. E Jesus Cristo, ele foi o único que me estendeu a mão quando eu mais precisei. E ele não me condenou. Ele me amou, ele me perdoou e me ensinou o caminho. E tudo isso que eu estou falando para vocês reflete exatamente a imagem do nosso Pai Celestial. Porque assim como Jesus é, o Pai é. Então, assim como eu, quero que vocês saiam com o entendimento certo sobre quem Deus Pai é. E essa é a vontade dele para nós. Mas, para que a gente possa entender quem o Pai é, nós precisamos entender quem o Filho é. Então, vamos ver junto comigo algumas características sobre quem Jesus é, para que a gente possa entender quem o Pai é. Eu quero que vocês leiam lá comigo um versículo que está lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esse é o primeiro ponto da minha mensagem. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo, ele passou por essa terra, ele transformou, assim como há 2000 anos atrás, Jesus Cristo transformou a vida das pessoas naquela época e transforma as nossas vidas. Jesus, ele caminhou, ele curou, ele abençoou, ele libertou. Jesus Cristo veio, morreu numa cruz, ele venceu todas as coisas. Só que Jesus Cristo ressuscitou. E hoje ele vive para todo sempre. E nessa esperança nós podemos viver. Nessa esperança nós podemos ter a alegria. E é sobre esse Jesus, o leão da tribo de Judá, que eu quero falar com vocês nesse primeiro ponto da minha mensagem. Pessoal, vocês já pararam para pensar por que Jesus ele é chamado de leão da tribo de Judá? O que vocês acham? Alguém quer chutar aí? Opa, eu? Pode responder lá, grita aí, amigo. Pode falar, tá. Vem aqui. Peraí que eu não estou te ouvindo. Vem aqui, vamos participar. Olha lá, já vai um microfone para você. Por que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá? Primeiramente, né? Olá! Como vocês estão aí, rapaz? Muito bom aí, né? Ó, tem bastante gente aí, legal aí, né? Glória a Deus, né? Então, agora, nem sei como é. Para você, o que é o leão da tribo de Judá? Por que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá? Porque, tipo assim, pra mim, ele é, tipo, parece um líder. Um líder? Um líder de, tipo, da selva inteira, de tudo que, tipo, existe no mundo, né? Como diz, né? O leão, né? O que é o leão? Uhum. Leão, ele é o rei da selva. Legal, top. E aí, como diz, né? Ele é rei. Então. Deixa que eu pego o teu microfone aqui. Fechou. Valeu. Então, nosso amigo, qual que é o seu nome? Murilo, obrigada, Murilo. Então, o Murilo, né, veio aqui participar com a gente, né, já falou um pouquinho. Exatamente. Pessoal,
O leão, ele é o rei da selva, não é verdade? Acho que eu só vou pedir para tirar esse microfone daqui. Deixa aqui no cantinho, senão dá ruim, né? Valeu, Marcelo. Se vocês olharem para o leão ele é considerado o rei da selva. Por quê? Não existe nenhum outro animal mais forte, mais poderoso do que o leão. É por isso que ele é considerado como o rei. Os outros animais temem o leão. Se vocês forem ver aqueles documentários do National Geographic, né, aqueles outros documentários sobre os animais da selva e tal, se vocês forem observar, não sei se vocês já assistiram, né, mas eu acho interessante, o leão, quando ele vai caçar, pode ver, né, ele não tem predador, ele é o predador. Às vezes tem outros animais que saem, correndo, né? O leão fica ali só observando e ele vai atrás da caça, vai atrás da presa, mas ninguém vai atrás dele, não é verdade? Por quê? Ele é considerado o rei da selva, o rei da floresta, porque todos os animais temem a ele. E Jesus Cristo é muito mais do que isso. Se esse é um simples exemplo de como o leão é, imagine o Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. Sabem por quê? Porque ele triunfou. Hoje, eu declaro que você pode viver sem medo, porque Jesus Cristo, ele vive e ele triunfou. Jesus, ele é chamado o leão da tribo de Judá, porque ele veio a esse mundo como nós. Às vezes a gente fica pensando, né? Não, ninguém está passando isso, por isso como eu estou passando. Às vezes a gente pensa, né, que a dificuldade que a gente passa é só a gente. Mas Jesus Cristo, ele veio para essa terra e ele viveu como nós, como um ser humano. As dificuldades que você passa, Jesus Cristo passou. Só que Jesus Cristo venceu tudo. Ele venceu todas as dificuldades. Ele venceu tudo. Ele morreu numa cruz e ele ressuscitou, triunfando sobre a morte e sobre o pecado. E hoje ele vive para todo sempre. E nós podemos ter, por causa disso, nós podemos ter nele a esperança viva da vida eterna. Tem um louvor, eu não sei, né, os mais antiguinhos de plantão aí, acho que vão saber, mas tem um louvor que diz bem assim: Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Vocês já pararam para prestar atenção nos louvores que a gente canta? Vocês já pararam para pensar que Jesus Cristo venceu? Às vezes eu fico refletindo, sabe? A gente não tem noção das coisas que Jesus conquistou para nós. Eu estava pensando até na semana passada, eu falei, Deus, o Senhor nos deu tudo. Me ensina a acessar todas essas coisas que o Senhor nos deu através de Jesus. Me ensina a acessar. Porque a vontade de Deus é que a gente conheça quem Ele é, para que nós saibamos quem nós somos. E quando nós sabemos quem nós somos, nós conseguimos acessar e viver a plenitude de tudo aquilo que Ele tem para mim e para você. É por isso que muitas vezes o diabo, ele quer impedir isso de acontecer. É por isso que muitas vezes o diabo tenta travar nossa mente. É por isso que muitas vezes o diabo tenta lançar setas de medo no seu coração. É por isso que muitas vezes vem dúvidas na tua cabeça. Por que você acha que vem essas dúvidas? Por que você acha que vem esses medos? Por que você acha que às vezes vem a ansiedade, o desânimo? Por quê? O diabo, ele não quer que você saiba quem você é. Porque uma vez que você saiba e que você entenda quem você é em Cristo, a sua vida é totalmente transformada. E aí você passa a viver a plenitude de tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Sabe aquele versículo que fala que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais? Você começa a viver tudo isso na sua vida. Em Romanos, glória a Deus, aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus. E o desejo do meu coração, o desejo do Espírito Santo, de verdade, é que você saia daqui com esse entendimento, com a sua mente livre. Eu declaro em nome de Cristo Jesus, que a sua mente e a mente de você que está me assistindo agora, está livre para entender quem você é em Cristo Jesus. Chega de você aceitar
pensamentos de que você não é nada, de que você não é ninguém, de que você faz tudo errado mesmo e de que você não vai mudar. Chega de você pensar que por causa de uma frustração do seu passado, e eu estou falando não só para juniores e adolescentes, estou falando para vocês pais também. Chega de vocês pensarem que por causa de um erro do passado, ou por causa de fracassos do passado, você não tem mais o direito de viver uma vida digna, uma vida feliz. Isso é mentira do inferno. Se posicione, fique firme em Cristo Jesus. Jesus Cristo é aquela mão que nunca vai te abandonar, é aquela mão estendida quando ninguém mais estiver do teu lado. Jesus Cristo vai estender a mão e vai ser com você. Ele não vai olhar para você com olhos de julgamento. Escute o que eu estou te dizendo. Ele não vai olhar para você com olhos de julgamento. Ele vai olhar com olhos de amor. Mas Ele quer que você faça uma coisa: se posicione e se renda a Ele. Deixe Ele trabalhar no teu coração. Deixe Ele mover as coisas. Às vezes vem pensamento de medo. Sabe o que eu estou pedindo? Eu estou falando humildemente do meu coração. Eu tenho pedido: Pai Celestial, me ajude, porque eu nunca mais quero sentir medo de nada nessa minha vida. Porque quando nós entendemos quem nós somos, e quando nós entendemos que nós podemos viver sem medo, o diabo, entenda isso, grave isso na sua mente e no seu coração. E esse mesmo Jesus que morreu por causa de um pecador, esse mesmo Jesus, essas são as boas novas, meu irmão, minha irmã, escute. Jesus Cristo, Ele é simples, a gente que fica complicando e põe obstáculo. Esse mesmo Jesus que morreu por mim e por você, Ele era inocente e Ele morreu no meu e no seu lugar. Esse mesmo Jesus triunfou. E é por isso mesmo que eu quero compartilhar com vocês um vídeo, para que vocês entendam um pouquinho. Esse vídeo, ele é tão curtinho, ele mostra tão, sabe? Quando eu vi esse vídeo, eu falei, eu preciso compartilhar. Ele é um pequeno exemplo, foi muito, mas infinitamente maior. Mas só para vocês conseguirem entender um pouquinho sobre quem Jesus é. Jesus é o leão da tribo de Judá. Pode soltar o vídeo. Temos que ir. Está frio. Cadê o Aslan? O que fizeram? Mas nós vimos o punhal. A feiticeira. Se a feiticeira entendesse o significado de sacrifício, talvez tivesse interpretado a magia profunda de outro jeito. Se uma vítima voluntária, inocente de traição, é morta no lugar de um traidor, a mesa de pedra se partirá. E talvez mesmo a própria morte seja revogada. Mandamos avisar de sua morte. Pedro e Edmundo já foram para a guerra. Precisamos ajudá-los. E vamos, querida, mas não sozinhos. Subam em minhas costas. O caminho é longo e o tempo é curto. Talvez queiram cobrir as orelhas. É desse Jesus que eu estou falando para você.
Jesus Cristo, Ele triunfou, Ele venceu. Olhe para Ele, não olhe para você mesmo, porque se a gente olha para nós mesmos, a gente só olha fraqueza e medo. Olhe para Jesus, Jesus Cristo, Ele habita dentro de você. E assim como aquele leão que ruge, nós podemos sentir esse rugido dentro de nós, porque Jesus Cristo está aqui, Jesus Cristo está no seu coração. E meu amigo, se você ainda não abriu o seu coração para Jesus hoje, eu declaro em nome de Jesus, você é livre para abrir o seu coração para Jesus Cristo hoje. Eu declaro em nome de Cristo Jesus, que você é livre, livre e liberto. E nenhum demônio, nem um espírito maligno tem poder para aprisionar você de receber a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu declaro isso em nome de Cristo Jesus. Esse é o Jesus da Bíblia, é o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo venceu, confie nessa verdade. A palavra de Deus diz em Salmos: quando eu sentir medo, eu confiarei em Ti, ó Senhor Todo-Poderoso, ó Deus Todo-Poderoso. E essa é a verdade, não precisa mais você viver com medo, você pode viver livre, confie em Deus. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus. E assim como o Filho é, o Pai é assim como que nós devemos enxergar o Pai, assim Ele é, vencedor, triunfante, porque assim como o Filho é, o Pai é. Jesus Cristo venceu, para que você pudesse desfrutar de todas as bênçãos que o Pai Celestial preparou para mim e para a sua vida. Confie em Jesus, entregue a Ele o seu caminho e você encontrará a verdadeira paz e alegria. Essas são as boas novas. Eu poderia terminar a mensagem aqui, porque essas são as boas novas. Jesus, Ele é simples. Jesus, Ele habita na simplicidade. As boas novas são essas. Jesus Cristo, que era inocente, Ele veio para esse mundo, Ele morreu no meu e no seu lugar pelos nossos pecados, Ele carregou os nossos pecados para que a gente pudesse morar com Ele lá no céu, para que a gente pudesse ter a vida eterna com Ele e viver com Ele na nova terra, na nova Jerusalém, para todo sempre, reinando com Ele. Esse é o plano que Ele tem para nós. E vocês sabiam que vocês já conseguem e já podem reinar em vida? É isso que o pastor Pio tem tanto pregado, e é isso que nós precisamos entender. Deus já nos deu tudo. Você pode começar a viver a vida eterna aqui e agora. Você já pode desfrutar das bênçãos da vida eterna aqui e agora. Entenda isso, entenda isso. Você não precisa deixar lá quando você morrer, daí você vai ser feliz. Não, Jesus quer que você seja feliz aqui e agora. E por isso eu quero ir para o meu segundo ponto. Jesus, o Messias. Jesus, mesmo Ele sendo o leão da tribo de Judá, que é infalível e eterno, Ele nasceu em uma pequena cidade, né? Quem aí sabe onde Jesus nasceu? Quem aí quer falar? Alguém pode gritar e falar? Opa, grita aí, grita daí mesmo. Jerusalém. Tá quase. Lá naquela cidadezinha, lá em Belém, né? Naquela cidadezinha tão pequenininha, né? Ninguém ia imaginar, né? Jesus Cristo de Nazaré. E Ele nasceu em Belém, e Ele, mesmo sendo aquele bebezinho tão pequeno, mesmo Ele sendo aquele bebezinho, né, mesmo Ele sendo Deus, Ele veio como aquele bebezinho tão pequeno, e Ele foi colocado numa manjedoura. Vocês sabem o que é uma manjedoura? Uma manjedoura é uma caixa de madeira, literalmente, né, uma caixa de madeira, onde as pessoas colocam comida para os animais. Seja o feno ali, né, o alimento para os animais, para boi, para vaca. E Jesus Cristo, Ele foi colocado nessa caixinha de madeira, tão simples, né? Mesmo Jesus sendo tão infalível e eterno, Ele se submeteu a vir a esse mundo, a ser um bebezinho e ser colocado em uma manjedoura, para que eu e você pudéssemos reinar junto com Ele. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 2, do 4 ao 6. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei,
perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como bom pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Jesus, ele nasceu lá na cidade de Belém, tão simples. Isaías 9,6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Jesus Cristo, ele é maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e Príncipe da Paz. Jesus, o nosso Messias, Jesus, aquele que foi enviado para esse mundo, para morrer no nosso lugar. Jesus nasceu na simplicidade. E é por isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Jesus, ele está nas coisas simples. Às vezes a gente complica, às vezes a gente coloca tantos obstáculos, mas com Jesus as coisas são simples. Mas Bianca, como assim simples? Me explique mais. Simplesmente isso. Quando nós entendemos quem Deus Pai é, aprendemos que Ele nos deu tudo. A vontade dEle é que a gente aprenda a acessar cada coisa que Ele já nos deu através de Cristo Jesus. A gente tem que parar de colocar obstáculos na frente disso. Porque com Jesus as coisas são simples. Jesus te deu, vai lá e pegue. Não coloque obstáculos. Não tem por que colocar obstáculos. Eu falo porque eu entendi, eu aprendi isso também. Às vezes eu pensava, não, mas será? Será que é tão simples assim? Não, mas, ai meu Deus, mas será mesmo? Muitas vezes eu pensava assim. Mas com Jesus, as coisas são simples. E simples que eu estou dizendo é, vai lá e pega, porque é seu. O diabo sim vai tentar colocar empecilhos na sua mente, no seu coração, vai tentar te distrair, mas com Jesus as coisas são simples. Não deixe que o medo entre no seu coração. Sabe por que eu falei do medo? Porque com o medo vem uma palavrinha chamada dúvida. Quando nós permitimos que o medo entre no nosso coração, a dúvida bate a porta logo atrás. Então não deixe, não permita que o medo entre no seu coração. Creia e receba, assim como o pastor Pio tem dito, crer e receber. Apenas creia e receba, não é pela sua força, não é pela sua capacidade. Você já parou para fazer a sua listinha de santidade hoje? Hoje eu vou levantar da minha cama, eu vou orar 3 horas, eu vou jejuar, eu não vou xingar ninguém, não vou brigar com ninguém, vou obedecer aos meus pais. Já parou para fazer a sua listinha de santidade? E dessa listinha, quantas coisas você conseguiu realizar? Você conseguiu realizar todas elas? Eu vou te dizer, pela sua própria força, você não consegue. Deixe que Jesus resplandeça em você. Deixe que Jesus se mostre em você. Pela sua própria força, o medo não vai sair. Pela sua própria força, a dúvida não vai sair. Pela sua própria força, aqueles pensamentos ruins que vêm sobre você não vão sair. É somente em Jesus. Vá e pegue, creia e receba. Eu quero compartilhar com vocês um sonho que eu tive, que fala exatamente sobre isso. Eu sonhei que Jesus, o leão da tribo de Judá, tinha aparecido para mim. Eu lembro nesse sonho que eu tive, que eu estava numa escada, eu estava subindo, eu estava numa casa. E eu estava subindo a escada, e aí, lá no topo daquela escada, eu fui para um quarto. E quando eu entrei naquele quarto, eu vi Jesus, mas como um leão. Eu não vi ele como uma pessoa, eu vi ele como um leão. E aquele leão entrou naquele quarto. Só que, nesse mesmo tempo, durante o sonho, vinham muitos pensamentos de culpa, de condenação na minha mente.
vinham muitos pensamentos. E aí, quando vinha um pensamento de culpa e de condenação, eu tentava combater com outro pensamento bom, sabe? Quando vinham pensamentos de culpa e de condenação, eu tentava combater com um pensamento bom. E aí vinha um pensamento, e aí eu tentava combater, aí vinha mais 10 pensamentos, e eu tentava combater, e aí eu comecei a ficar totalmente perdida. Eu comecei a me sentir aflita e perdida. E sabe o que aconteceu? Esse mesmo leão, prestem bem atenção. Sabe o que aconteceu? Esse mesmo leão da tribo de Judá, ele colocou a sua mão sobre mim e ele me falou a seguinte frase. Antes dele falar essa frase, como eu estava muito aflita durante o sonho, eu comecei a orar. E eu falei, Senhor Jesus, por favor, eu pedi a ajuda de Jesus naquele momento. E ele colocou a sua mão na minha cabeça e ele falou para mim a seguinte frase. Fortaleça sua mente no meu poder. Uau! Fortaleça sua mente no meu poder. Ali eu entendi. Se eu tentar combater aqueles pensamentos, porque a nossa mente é um campo de batalha, né? Se a gente deixar, o bicho rola solto, né? Mas quando nós temos, isso eu estou falando, se nós tentamos resolver com as nossas próprias forças. Mas quando nós temos a nossa mente fortalecida no poder de Jesus, aí o negócio é diferente. Aí o negócio é diferenciado. E Jesus Cristo me ensinou esse segredo. Fortaleça a sua mente no meu poder. E eu entendi que isso não é através da minha força, de eu tentar combater um pensamento ruim com um pensamento bom. Fortalecer, olha o segredo. Pega aí, pega o mistério. Fortalecer a mente no poder de Jesus é viver unido com Ele. Simples. Lembra que eu falei que com Jesus as coisas são simples? É viver unido com Ele. Vamos ler lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E isso nos leva para o terceiro ponto da nossa mensagem aqui, da nossa conversa. Jesus vive em mim. Ele é a minha armadura. Viver unido com Jesus é crer e receber o que Ele fez e aquilo que Ele diz na sua palavra. Vocês entenderam? Viver unido com Jesus é crer e receber o que Ele fez e o que Ele diz na sua palavra. Eu quero chamar aqui 3 ajudantes muito especiais. Mas eles já sabem, cadê os meus ajudantes aqui? Ajudantes, podem vir aqui. Quem aqui já jogou Uno? Levanta a mão. A maioria, né? Olha aí, ó. Então, os meus ajudantes mega especiais. Olha lá. Isso, pode ser. Aqui, ó. O Davizinho, o Mateuzinho pode sentar aí, outro aqui, outro aqui. Show. Daí tem esse espacinho aqui, ó. Legal. Pode vir um pouquinho mais para cá, só para eles poderem ver ali, ó. Legal. Joia. Então, pessoal, vocês já jogaram Uno, já sabem como que funciona. E vocês sabem que no jogo do Uno tem umas cartas que são coringa, né? Aquelas que ganham tudo, não é verdade? Aquelas que rapelam a mesa ali mesmo, né? Legal. Então, ó, eu vou pedir para o Mate jogar uma carta. Ele vai mostrar ali para vocês. Vamos simular. Ó, jogou um. Beleza, uma cartinha normal, né? Como qualquer outra. Beleza. Só que aí, eu vou pedir para o Tiago jogar uma... Olha aqui, ó. Não, dá um look nas cartas que o Tiaguinho tem. Dá um look. Ó, estão vendo aí? Estão prestando atenção? Olha lá, tá no telão? Ah, olha lá, ó. Maravilha. Não, já deu para ver, né? Opa. Já deu para ver o mistério, né? Já deu para ver o mistério, né? Então, beleza. O Mate jogou a primeira carta. Agora o Tiaguinho chegou a vez dele. Joga aí, Tiaguinho. Opa! Não, já ganhou de lavada, né?
o Mateuzinho já ganhou, o Thiaguinho já ganhou de lavada a primeira rodada, legal. Aí vou deixar ali, né? Daí o Mateus vai lá, compra 4 cartas, beleza? Aí o Davi, vai lá, Davi, joga uma carta. Ele vai jogar uma cartinha, 4, tudo certo, né? De boa. Aí, vamos lá, agora é a vez do Thiaguinho de novo. Thiago, ele não tem tantas dúvidas, né? Qual carta escolher? Jogou um mais 4, ganhou de novo. Então, exatamente, o que é, Thiaguinho? Eu não sei qual escolher, é tão difícil. Exatamente. É tão difícil, né? Olha lá. Aí o Davizinho, olha lá. Aí o Davizinho, ele vai lá e joga mais uma cartinha. Beleza. Vou colocar um mais um ali, beleza. Agora, como o Thiaguinho, ele não está satisfeito, ao invés dele jogar uma, ele já vai jogar as 2 de uma vez só. Já pode mostrar, olha lá. Ih, já acabou com o jogo, ó. Meu Deus do céu. Vamos dar uma salva de palmas para esses ajudantes top, hein? Obrigada. Pessoal, por que eu fiz isso? Vocês viram ali as cartas do Thiago? Só tinha mais 4, né? Vocês sabiam que com Jesus a jogada sempre ganha? Com Jesus você já venceu. Não importa se jogarem um bloqueio, se jogarem um troca lá, se jogarem 5 cartas, não importa. Com Jesus você já venceu o jogo. Esse é o exemplo que eu queria trazer para vocês. Com Jesus a causa já é ganha. Você não precisa ter dúvida disso. Com Jesus, você sempre vai ter um mais 4 ali no teu jogo. Sempre. Todas as tuas cartas são mais 4. Com Jesus, a gente sempre vence. Eu quero lá ler com vocês Isaías 42, do 2 ao 3. E eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou ler agora. Porque isso faz a diferença nas nossas vidas quando nós entendemos essa verdade. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Pessoal, agora eu quero que vocês repitam comigo exatamente o que eu vou dizer. Tomem posse, creiam nessa palavra. É crer e receber, é simples. Com Jesus, é simples. Repita lá comigo, prestem atenção. E eu declaro em nome de Cristo Jesus, que essa palavra vai entrar no seu coração, vai entrar no seu espírito e vai transformar a sua vida. Você crê? Amém. Se você crê, declare comigo. Quando eu atravessar águas profundas, o Senhor estará ao meu lado, e eu não me afogarei. Quando eu passar pelo meio do fogo, as chamas não me queimarão, pois tu és o Senhor, o meu Deus, o Santo Deus de Israel, o meu Salvador. Glória a Deus. Essa é a verdade de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Essa é a verdade de Deus. Opa, enroscou aqui. Essa é a verdade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não importa o que aconteça, tenha isso em mente. Você declarou e você falou para mim que você creu. Então não importa se você passe pela água, pelo fogo, não importa, que é um exemplo. O que a Bíblia está querendo dizer é, não importa a circunstância, o Senhor está com você.
As circunstâncias não vão te destruir. É isso que a palavra está nos dizendo. Não importa a circunstância que você esteja passando, elas não vão te destruir, porque Deus é com você. Nós temos que parar de aceitar as mentiras que o diabo conta e começar a olhar para a verdade da palavra de Deus. Sabem por quê? Pensamentos geram ações, e as nossas ações geram consequências, sejam elas boas ou ruins. Então aprenda a declarar, a pensar e a declarar a palavra de Deus. Fale Jesus para tudo que você faz. Fale Jesus nas montanhas, fale Jesus nos vales, fale Jesus na sua família, fale Jesus nos seus pensamentos, fale Jesus nos momentos em que você sente medo e ansiedade. Fale Jesus nas trevas sobre todos os seus inimigos, porque Ele já triunfou sobre todos eles. Fale Jesus lá na sua família, que dizem que é uma causa perdida. Fale Jesus lá no seu trabalho, quando você se sente sozinho. Fale Jesus lá na sua escola, quando todos zombam de você porque você é cristão. Fale Jesus, porque Ele está com você, não importa onde você vá. O nome de Jesus é poder, é cura, é vida. Jesus Cristo mora em você e Ele é a sua armadura. E para terminar, pessoal, eu quero citar para vocês um versículo que está lá em Filipenses 4,13. Muitos já conhecem, mas tome posse dessa palavra no seu coração. Em Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Cristo Jesus que me fortalece. Tudo posso em Cristo Jesus que me fortalece. Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou pelo meu e pelo seu pecado. Ele mostrou ao mundo quem Deus Pai é e como Ele nos ama e se importa com a gente. Encerrando aqui, pessoal, antes da gente encerrar, eu quero dizer uma palavra para vocês. Deus, Ele quer participar da sua vida. Ele quer participar de cada uma das suas decisões. O desejo do Pai é que você inclua Ele em tudo que você faz na sua vida. Peça a Ele a opinião dEle. Vocês já pararam para pedir a opinião de Deus sobre alguma coisa? Fala: Pai, o que o Senhor acha disso aqui? Pai, o Senhor pode me ajudar a fazer um penteado novo? Às vezes a gente pensa que a gente pode contar com Deus só para as coisas difíceis, né? Mas sabiam que a vontade de Deus é que a gente conte com Ele em todos os momentos? Pai, me ajuda lá na escola, tem uma matéria que eu estou com dificuldade. Pai, me ajuda a ter mais coragem de falar de Jesus para os meus amigos. Deus quer que você inclua Ele em todas as decisões da sua vida. E esse mesmo Deus entregou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Hoje nós vimos aqui naquele vídeo de Crônicas de Nárnia, né, naquele trecho do filme, eu achei muito especial, porque aquilo pode mostrar um pouquinho sobre a imensidão que Jesus é, mas aquilo mostra para nós um exemplo muito legal. Jesus Cristo, Ele morreu, Ele entregou a vida dEle, para que você pudesse ter uma nova chance. Não aceite mais nada diferente disso. Jesus Cristo, Ele morreu no seu lugar para que você pudesse ser feliz. Vocês sabiam, juniores e adolescentes, que Jesus quer que você seja feliz? Quem sabia? Hã? Jesus, Ele se importa com a sua felicidade. E é esse mesmo Jesus que eu quero convidar você. Ei, meu amigo, minha amiga, eu não sei se é a sua primeira vez aqui, eu não sei pelo que você passou, eu não sei o que você está sentindo, mas Jesus sabe. Se hoje você veio aqui com a esperança e com a vontade de ouvir algo novo, se hoje você veio aqui convidado por alguém, não importa como, se você só apareceu aqui, não importa, saiba que Jesus te trouxe aqui, porque Ele quer mudar a sua vida. Se você tem aqui alguém, por isso mesmo que eu quero perguntar, tem alguém aqui tem alguém aqui em nosso meio, né, que gostaria de aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que nunca confessou a Jesus, mas que gostaria de fazer isso hoje?
Tem alguém aqui? Amém? Tem alguém? Erga a mão aí para eu te ver, hein? Glória a Deus, aleluia, amém. Jesus é simples. Com Jesus, as coisas são simples. Além disso, eu quero fazer uma última pergunta. Se você um dia esteve aqui na casa do Pai, mas que por algum motivo você se afastou do caminho dele, mas gostaria de voltar para a casa do Pai hoje, eu quero te dizer, você é super bem-vindo. O desejo do Pai Celestial é te receber de braços abertos. Tem alguém que gostaria de estar voltando para a casa do Pai hoje, nessa tarde? Tem alguém aqui que gostaria de voltar para os braços do Pai, que está sentindo muita saudade dele, assim como ele sente muita saudade sua? Tem alguém aqui em nosso meio que gostaria de voltar para Jesus, voltar para o caminho dele, voltar para o abraço e para a casa do Pai? Erga a mão para eu te ver. Glória a Deus, aleluia, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, eu vou pedir para que vocês venham aqui na frente. Se tem alguém aí do seu lado, né? Ajude a trazer esse irmão, essa irmã aqui na frente, bem rapidinho. Vem aqui na frente. Tem um abençoado aí que esteja do lado, já conduz essa pessoa aqui, para nós orarmos juntos, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. E se você não ergueu a mão e quer vir, venha. Hoje é a oportunidade. A oportunidade é hoje, não perca essa oportunidade. Jesus Cristo está batendo a porta do seu coração. E eu declaro que você é livre e liberto para tomar essa decisão hoje. Venha para Jesus. É a melhor coisa que você pode fazer. Você nunca mais vai se sentir sozinho. Você nunca mais vai sentir medo, porque Jesus está com você. A palavra de Deus é verdadeira e é clara quando diz: eu estou com você aonde você for. A única coisa que você precisa fazer é abrir o seu coração para que Ele entre e deixe que Ele cuida do resto. Amém? Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Pessoal, eu vou pedir para que todos vocês fiquem de pé. Todos vocês fiquem de pé. E agora, como igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo e nós somos unidos, não é verdade? Nós estamos juntos. E todos nós, vocês também que estão aqui na frente, sejam muito bem-vindos à casa do Pai, sejam muito bem-vindos ao amor de Deus. E eu quero pedir que vocês, e assim como todos que estão aqui, repitam as seguintes palavras comigo, tá bom? Eu vou falar e vocês vão repetir. Façam das minhas palavras as suas palavras. Repitam comigo, pessoal. Senhor Jesus, eu te agradeço por ter morrido no meu lugar. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Pai Celestial, hoje eu entendi que o Senhor me ama e me deu tudo. E hoje eu recebo tudo aquilo que o Senhor me deu. Espírito Santo, seja o meu guia, seja o meu consolador. Conduza os meus passos por toda a minha vida. Pai Celestial, muito obrigada pelo perdão dos meus pecados e pela salvação da minha alma. Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Recebam esse abraço, saiba que nunca é tarde. Jesus Cristo ama a sua vida. Pessoal, bem rapidinho, ó, todo mundo estenda as mãos aqui, ó, virem um pouquinho para lá, ó, o pessoal vai virar vocês. E aí nós, que somos irmãos muito acolhedores, vamos dizer o seguinte: meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa família. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Queridos, continuem mega abençoados e vamos louvar o Senhor Jesus.